pessoal, eu estou aqui com o Jorge Teodoro. O Jorge Teodoro é pré-candidato a prefeito da cidade de Cambé pelo PV. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, Silvio? Obrigado pela oportunidade. O Portal Cambé é sempre democrático, sempre com tradição em participar dos processos eleitorais da cidade. É uma honra estar aqui falando para você e para o seu público. Jorge, você é o quarto entrevistado, né? Nós já entrevistamos o Alexandrino, o Benê Conrado, e agora você, como eu disse, a nossa regra foi por ordem alfabética, né? E você acompanhou as outras entrevistas, né? Sim. Para já entendeu a dinâmica. Vamos trazer os tópicos, né, que a gente vem trazendo nas outras entrevistas. Eu abri no meu Instagram, antes de começar as entrevistas, uma caixinha para o pessoal deixar perguntas. Gostaria de saber dos pré-candidatos, né? E um dos tópicos mais pedidos lá foi sobre a saúde, né? Porque a Cambé vive um momento, não só Cambé, né, mas o Brasil, né? Brasil, da dengue, o Covid voltando, superlotação nas UPAs, falta de médico, né? Qual que é a sua proposta? Como você vê, na verdade, a saúde de Cambé e qual que é a sua proposta para melhorar a saúde de Cambé? Veja bem, Silvio, nós temos uma cidade com quase 110 mil habitantes. Uma cidade que cresceu, uma cidade que já está atingindo a média de 200 bairros. E quando qualquer administrador diz que a obrigação dele é somente a unidade básica de saúde, ele não está errado, né? Realmente, dentro da burocracia, a unidade básica de saúde seria a única obrigação, digamos assim, da prefeitura. E nós, hoje, vemos que o básico que a prefeitura deveria atender está faltando. Está faltando médico. Eu estive no Jardim Cristal, por exemplo, há uns dias atrás, e a reclamação da população era que tinha que esperar agendar para agendar consulta. E nisso tudo ficariam ali sem receita para medicamentos, né? Muitas vezes é medicamento de pressão, medicamentos que as pessoas tomam por algum problema psiquiátrico, remédios ali que são controlados. Isso também aconteceu no Jardim Cambé 4 e tantos outros bairros que pela falta de médico está acontecendo aqui na cidade de Cambé. Isso na questão da unidade básica de saúde. Vamos falar um pouquinho da UPA, né? Que hoje se tornou um problema crônico na cidade de Cambé. Eu vi aí uma entrevista de um dos pré-candidatos dizendo que a UPA é uma obrigação também do presidente da República. Correto, até porque quem trouxe foi a verba federal lá atrás, né, aqui para a cidade de Cambé, mas a prefeitura precisa dar a manutenção nisso. E quando eu falo em manutenção, Silvio, não é só dar aquela maquiada, aquela tapeada, é garantir uma estrutura digna, não só estrutural, mas também de RH. Um exemplo, né, para você que eu tirei aqui, são dados do portal da transparência, né? Você pega médico, por exemplo, vamos colocar aqui um médico clínico geral, né? Nós temos aqui vagas para 25 médicos na cidade de Cambé, clínico geral. Hoje, nós temos somente 8 contratados, concursados aqui na nossa cidade. Então, tem um déficit de 17 médicos só no clínico geral aqui na nossa cidade. Sem contar aí outros problemas que nós temos com as especialidades, né? Que por mais que as pessoas falem, mas é do consórcio do Cismepar, é uma obrigação do Estado e tudo mais. Se não houver a cobrança, se não houver o interesse do gestor municipal em lutar para garantir essas vagas para a cidade de Cambé, ficar esperando vai fazer com que o povo sofra. Então, uma das minhas ideias que eu defendo é justamente cobrar a nível de Estado, a nível federal, essas garantias para que nós tenhamos estruturas e a nível municipal, as UBSs, que é a prerrogativa direta do município, além de garantir a estrutura física que nós precisamos, é contratar concursados, valorizar os servidores que nós temos na cidade de Cambé, porque hoje os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os próprios médicos não querem ficar na cidade de Cambé, devido a baixos salários, devido à falta de benefícios dentro do salário e, acima de tudo, a política do medo que reina entre os trabalhadores da cidade. Então, nós precisamos valorizar os servidores para que o povo possa ter esse atendimento na ponta. E, claro, não deixar faltar o básico. Remédio na farmácia, porque está faltando dipirona esses dias, na própria UPA, né? Remédio ali, o arroz e o feijão. Então, nós estaremos em cima disso, caso venhamos aí a ser prefeito da cidade de Cambé, no sentido de não deixar faltar o básico. Quando se fala, nós gastamos aí o dobro do permitido que é solicitado na Constituição para a saúde. Se está gastando, é porque precisa. Investimento na saúde não é gasto, é investimento e isso precisa ser feito aqui na cidade de Cambé. Uma das coisas que também
dentro da área da saúde ainda, eu perguntei de outra questão do SAMU. Choveu, todo mundo falou, a gente chama o SAMU, demora 2 horas, 1 hora, né, para vir atender a cidade de Cambé. O SAMU, ele é regulado por Londrina. Você tem alguma proposta para tentar resolver esse problema do SAMU na cidade de Cambé? É aquilo que eu falo, toda vez que se fala em investir em saúde, não se pode falar que é um gasto, né? Porque às vezes as pessoas ficam presas na questão de índice fiscal, na questão de orçamento e esquecem de fazer aquilo que é de fato necessário para a cidade. A questão do SAMU, eu sou totalmente favorável a trazer uma base de regulamentação para Cambé, né? Colocar aqui em Cambé para que nós possamos fazer. E acima de tudo, cobrar os deputados federais para que mandem novas ambulâncias, porque nós temos ambulâncias aqui que não para o freio de mão puxado. Precisa estar fazendo ali manobra para ela não descer sozinha. Então nós precisamos fazer com que a cidade de Cambé seja protagonista no cuidado com o povo de Cambé. Porque, infelizmente, quando se fica às sombras de Londrina, de Rolândia ou qualquer outra cidade aqui próximo, quem sofre é a população. A minha avó, por exemplo, quando ela passou mal e veio a falecer, há 5 anos atrás, precisou de uma unidade avançada do SAMU. Nós precisamos esperar chegar de Rolândia até aqui a UPA de Cambé, né? E quantos outros não esperam por tempos e tempos? As pessoas ficam 2, 3, 4, 5 horas, até um dia esperando SAMU e o SAMU não vem. Então nós precisamos tratar com seriedade essa questão, tirar a responsabilidade de Londrina, tá certo que temos uma região metropolitana, mas tirar essa responsabilidade e abraçar essa ferida e trabalhar aqui na cidade de Cambé nesse sentido, para melhorar o atendimento do SAMU, que é de extrema importância. Vamos mudar agora de assunto, vamos falar de educação. Dentro da educação, nós vamos tratar de 2 temas. Primeiro, creche. Talvez o segundo item mais comentado na minha caixinha de pergunta foi creche em tempo integral. Isso não segundo o pessoal comenta na internet, fala não tem mais em Cambé. E eles alegam, os pais têm que trabalhar o dia inteiro. Tem como resolver isso? Tem como resolver, Silvio, tem como resolver. Porque além de você garantir o direito da criança à educação, você precisa se preocupar com o contexto familiar. Porque hoje nós temos muitas mães solos na cidade de Cambé. O que é a mãe solo? É a mãe que precisa trabalhar e não tem aonde deixar seu filho. E aí ela ganha lá em torno de um salário mínimo e meio, fazendo uma diária, ou mesmo trabalhando numa empresa aí no regime CLT, mas metade do salário fica para cuidador ou para cuidadora. O município deve se preocupar com isso, no sentido de garantir essas vagas no período integral para as nossas crianças. Até parece clichê, falar, mas está falando isso para jogar para a galera. Não, nós estamos falando isso para que nós tenhamos crianças, adolescentes e futuros adultos como seres pensantes, porque tem muita gente, Silvio, que precisa do ambiente escolar até mesmo para ter um mínimo de dignidade, como comer, por exemplo, às vezes tomar um leite diferenciado que precisa, que muitas vezes na casa não consegue. Não que a escola seja um depósito de crianças, não isso. Então nós defendemos que o ambiente escolar seja ali um ambiente confortável e, acima de tudo, traga tranquilidade para os pais responsáveis. Então, e não precisa muito, né? Para fazer isso, você veja bem, professor de educação infantil, nós temos capacidade para contratar 380 no município de Cambé. Hoje nós temos contratado 192, então tem um déficit de 188 professores infantis na cidade de Cambé. Então nós podemos fazer o quê? Contratar mais professores, porque não basta só construir mais prédios. Então se você contrata mais professores, realoca muitos cargos comissionados que estão na Secretaria de Educação e coloca para a sala de aula, nós conseguimos muitas vezes esvaziar o número de alunos dentro da sala de aula e conseguimos manter esse período integral. Se não for possível o período integral de uma vez, né, nesse possível mandato, o que poderemos fazer? Projetos de contraturno escolar e etc., para manter essas crianças integralmente com atividades para que os pais responsáveis possam trabalhar tranquilamente sem ter que desembolsar um dinheiro a mais. Dentro da educação ainda, vamos falar agora do ensino fundamental, né? Como você vê a educação de Cambé do ensino fundamental e qual a sua proposta para o ensino fundamental da cidade? A grade curricular de Cambé, eu tenho que admitir que ela não é ruim, né? Nós temos ali na teoria um projeto muito bacana para a educação de Cambé. O problema é a prática, né? Hoje, eu volto a dizer o que eu disse em relação à saúde. O primeiro passo que nós temos que dar é valorizar os servidores aqui da educação, Silvio. Desde o professor até o zelador que limpa a escola. Por quê? Porque o professor hoje, se ele quer fazer um mestrado, um doutorado, ele não tem condições aqui em Cambé, ele não consegue a licença. Muitas vezes ele precisa pedir exoneração,
né? Então, nós precisamos fazer com que esses professores sintam vontade de ficar na cidade de Cambé, melhorando a remuneração, pagando o piso nacional conforme a lei federal exige, obedecendo a questão das horas atividades que não são obedecidas na cidade de Cambé, melhorar a questão do respeito aos servidores do ambiente escolar, seja ele terceirizado, seja ele concursado. Nós precisamos melhorar isso porque hoje reina a política do medo em relação aos servidores da educação aqui no município. Porque os alunos e as alunas da nossa cidade não podem ser tratados meramente como estatísticas. Nós temos que não simplesmente pegar um pedaço de papel e falar o IDEB de Cambé está tanto, está maior que o nível nacional, a média. Não, não só isso. Nós precisamos dar dignidade a essas crianças, um ensino de qualidade, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas tem professor que quer doutrinar as pessoas. Pensar não é doutrinar, Silvio. Fazer com que um aluno saiba pensar, saiba interpretar um texto e, acima de tudo, emitir a sua opinião, nada mais é do que criar seres pensantes. E é isso que nós precisamos na nossa sociedade. Então, mais do que dar uniformes, mais do que dar material, nós precisamos dar uma escola confortável e digna para o aluno e para a aluna, uma escola que acolha o pai e a mãe que está necessitado muitas vezes, uma escola que de fato seja ali um local onde as pessoas se sintam à vontade e próximo dessa política pública. Então, além, é claro, de obedecer às grades curriculares e tudo que a lei federal determina, nós vamos garantir estrutura, qualidade de ensino e, acima de tudo, um lugar humanizado para os alunos e servidores. Ainda não é o mesmo assunto, mas hoje aqui também é ligado, está junto, né? A questão da cultura na cidade de Cambé. O que você pensa da cultura para a cidade de Cambé? Nós já fomos referências a nível cultural aqui na cidade de Cambé. Hoje, infelizmente, principalmente a região periférica, sofre muito pela falta de cultura. O ponto de cultura do Jardim Silvino foi fechado. O antigo projeto Atitude no Jardim Novo Bandeirantes, o espaço está lá fechado. Nós temos o Centro da Juventude, que poderia estar sendo utilizado para atividades culturais, agora está com a pasta do esporte. Nós temos a Praça Céu, né, ali na região do Jardim Tarobá, que é muito pouco utilizado. E a cultura, ela vai além de você estar fazendo um financiamento pela Lei Aldir Blanc, por exemplo, que é uma coisa federal, né, para financiar algum projeto de um cantor, etc, etc, etc. O projeto cultural, nós precisamos, por exemplo, mostrar o que é a música clássica para as nossas crianças e para os nossos jovens. Haviam até esses dias atrás aí instrumentos musicais de primeira qualidade que estavam pegando poeira lá no Centro da Juventude e tudo parado. Nós temos na periferia, Silvio, a cultura popular, o hip hop, né, o teatro de rua, enfim, coisas que poderiam ser fomentadas na nossa cidade que infelizmente acabaram, foram parados com tudo. Hoje nós temos aí algumas ONGs, né, que fazem parceria com a prefeitura, mas a questão da cultura é muito defasada na nossa cidade. Então, se porventura o nosso projeto chegar, né, a avançar, nós defendemos que da periferia para o centro, nós vamos fazer com que haja a cultura popular até a cultura clássica, para que todos e todas tenham acesso a isso. Vamos fazer um investimento pesado junto ao governo federal. Nós temos uma afinidade muito grande com os deputados federais e até mesmo com o presidente da República. Nós somos o único grupo que representa esse governo aqui na cidade de Cambé. Então, nós vamos ter portas abertas com a secretária de Cultura e, dessa forma, fazer um projeto muito bacana para a nossa cidade, voltar a ser referência na cultura a nível nacional. Jorge, vamos falar agora de infraestrutura para o município de Cambé. Qual é o seu projeto e como você pensa como está hoje o município? É o que eu digo, a cidade de Cambé, ela, em 76 anos, ela ficou parada no tempo. Parece que os gestores que entraram, contribuíram muito, até porque se não tivesse, a cidade não estava do jeito que está hoje. Todavia, o pensamento foi muito pequeno, Silvio. Hoje, Cambé, ela tem um aspecto de vilarejo, né? Quando se fala em infraestrutura, nós temos que nos preocupar com o crescimento da cidade. O número de famílias aumentou, o número de famílias está se expandindo pela nossa cidade, as coisas vão se modernizando, então nós temos que cuidar do que, por exemplo, do saneamento básico, né? Hoje, por exemplo, nós não temos aí o cuidado do meio ambiente, que está sendo muito bem falado. Para onde está indo o escoamento de água da nossa cidade? Quando chove muito, aqui na rua, em região central mesmo, já começa a empoçar água, uma chuva um pouquinho maior. Por quê? Porque a vazão de água já não está
dando conta de levar toda essa água para onde deve ser levado, né? Na região do Santo Amaro, quando tiveram empreendimentos lá de prédios, etc., os moradores sofriam com chuvas também, e até hoje, se vier uma chuva um pouquinho mais forte, a água vai entrando na garagem desses prédios. Então nós temos que fazer uma reestruturação na cidade de Cambé para essa questão da vazão de água, do escoamento de água, a questão das vias da nossa cidade, que daí entra a questão da mobilidade urbana e tudo mais. Nós temos vias aqui hoje que não pode estacionar carro dos dois lados da rua, porque senão já não passa, a via não caminha normal. Nós temos bairros que, por exemplo, precisam conviver com o cheiro do saneamento da Sanepar, aquele mau cheiro. Então isso nós temos que mudar, nós temos que readaptar isso para que os moradores não tenham esse tipo de transtorno nas suas casas, né? E, enfim, melhorar a questão de asfalto, que nós temos ainda muitos bairros aí que sofrem isso, por mais que a maioria da cidade já esteja quase asfaltada, mas nós precisamos melhorar muito isso, melhorar a condição de estradas rurais, né, garantir a infraestrutura nas regiões rurais, lá na Vila Rural, no quilômetro 9, toda essa região que precisa, e nos bairros periféricos, que muitas vezes também acabam sofrendo, por exemplo, com aconteceu um problema e a Sanepar tem que redirecionar a água só para a região mais central, mais elitizada, e a periferia sofre. Então nós temos que fazer um estudo, né, reanalisar essa questão infraestrutura aqui na cidade de Cambé, no sentido de garantir a qualidade de água, de luz, de mobilidade para todos os moradores da nossa cidade. Geração de emprego. Geração de emprego é um tema importante. Para gerar emprego, muitos falam que nós temos que atrair empresas de fora para a cidade de Cambé. Mas eu creio que nós podemos também fazer um movimento inverso. Primeiro, cuidar do que nós temos em Cambé. Os empresários em Cambé hoje, será que eles têm a condição de contratar as pessoas que moram na nossa cidade? Como que está essa questão nas indústrias, no comércio da nossa cidade? Até porque tem um grande êxodo, né, das pessoas que saem daqui para trabalhar em Londrina, Ibiporã, Rolândia. O que faz da cidade de Cambé ter uma característica de cidade dormitória. Então isso nos preocupa muito, porque a partir do momento que nós geramos empregos na cidade de Cambé, consequentemente nós aumentamos a receita do nosso município. E aumentando a receita, a gente consegue distribuir mais infraestrutura, mais qualidade de vida para o nosso povo. Só que para isso nós precisamos dar condição para os empresários e empresários contratarem, com menos burocracia, incentivando a contratação dos jovens. Hoje se fala muito no primeiro emprego, né? O jovem vai procurar um emprego, não consegue porque não tem experiência. Claro que ele não tem experiência, ele não teve oportunidade. Mas o que o município está fazendo para poder incentivar esses empresários a contratar esses jovens? Qual é o benefício que eles têm em relação a isso? Você pega um mercado de porte pequeno, por exemplo, nós temos muito nos bairros. O cara às vezes não consegue contratar por uma carga tributária que está pesado no município, né? Ou até mesmo pelos encargos, que a gente sabe que não são coisas baratas, mas nós precisamos criar mecanismos para fazer com que essas pessoas possam ter o giro na cidade de Cambé e assim aumentar essa demanda para contratar. Por quê? Para contratar pessoas precisa de aumento de demanda. E infelizmente, o comércio de Cambé hoje, a nível geral, ele não é tratado da forma que merece. Nós precisamos derrubar as muralhas da cidade de Cambé, fazer com que as pessoas, os empresários, né, os investidores possam se desenvolver dessa forma, aumentando a demanda e assim contratando. Primeiro, cuidando do que nós temos de Cambé, das indústrias, do comércio, aí nós podemos pensar em atrair outras empresas para cá, porque nós temos um grande polo industrial aqui na cidade de Cambé. Geograficamente falando, nós estamos muito bem colocados. Então, nós primeiro cuidando da nossa parte, vamos atrair outras empresas para dessa forma gerar ainda mais empregos. Mas primeiro eu defendo o cuidado do comércio local, da indústria local, para que esses moradores de Cambé possam trabalhar na nossa cidade e gastar esse dinheiro na nossa cidade. Agora um tema que eu sempre gosto de enfatizar, que eu coloco ele na mesa, coloquei para os outros pré-candidatos, porque foi uma das coisas muito perguntadas na internet, muito mencionada. A gente sabe que a segurança pública, a polícia militar, a polícia civil, é um dever do Estado.
Mas a prefeitura tem que ter sua parcela de contribuição também. Com certeza. E como foi um tema muito mencionado, o que você pensa da segurança pública, o que o município pode contribuir? E nesse tema, dentro desse tema, eu gostaria que você falasse sobre guarda municipal, que foi é o tema mais pedidos na internet, foi sobre guarda municipal. Fala um pouco para nós do seu projeto para segurança pública e também se a guarda municipal pode sair do papel ou não. Vamos lá, vamos por etapa. Quando você fala da polícia militar e da polícia civil, você coloca muita propriedade. É uma prerrogativa do governo do estado. Ponto. Então não cabe à prefeitura contratar mais policiais ou garantir uma estrutura ali para essa categoria. Todavia, Silvio, todo ano de eleição a nível de estado, Cambé é um grande curral eleitoral. Deputados estaduais vêm aqui, levam caminhões de voto, candidato a governador vem aqui, leva um caminhão de voto. Nós estamos entre as 20 maiores cidades em nível de população do estado do Paraná. Então nós temos um peso. Então não é justo que esses deputados venham, levem um caminhão de votos e depois simplesmente sumam. Ou vão disputar a prefeitura em outra cidade, esquecendo daquilo que foi ganho aqui na cidade de Cambé. Agora nós temos a 11ª Companhia, né, da Polícia Militar aqui, que foi um ganho. Todavia, o que adianta ter uma companhia independente se não se tem estrutura? Então, enquanto prefeito, enquanto gestor, precisa-se ter essa cobrança de quem é o dono do problema, digamos assim. Se é o governo do estado, então nós vamos lutar para que se tenha garantias de estrutura, para que se tenha viaturas, para que se tenha policiais qualificados, policiais que ganhem um salário digno para poder defender a população cambeense, porque hoje a nossa cidade é uma cidade espalhada, Silvio. Você pega, por exemplo, daqui da região central, vai até o Novo Bandeirante, são 13 quilômetros, né? Para sair uma viatura daqui até chegar lá, muitas vezes a ocorrência já se resolveu, né? E aí tem poucas viaturas, não consegue atender a cidade toda. Então, enquanto gestor, nós devemos cobrar o governo do estado, cobrar os deputados federais com ênfase. Nós temos que ter uma gestão que bata o pé aqui na cidade de Cambé e faça lá Curitiba entender qual é o recado. Nós temos que ter força política para isso. Isso eu digo de prefeito, vereadores, lideranças, para que nós possamos fazer com que isso chegue para a cidade de Cambé. Guarda Municipal. Sou totalmente favorável à criação da Guarda Municipal. Mas, Jorge, a Guarda Municipal só pode cuidar dos prédios públicos. Correto, vai cuidar dos prédios públicos, mas o prefeito pode redirecionar também para dar uma força e um apoio à Polícia Militar. Em Londrina é assim, por que aqui não pode ser? Né? Então nós podemos sim tirar do papel essa questão da guarda municipal e se tornar uma realidade de uma cidade mais segura, porque com a guarda, Silvio, você pode dividir a cidade em 4, 5 polos, e nesses 4, 5 polos ter ali subsedes da guarda municipal, e quando precisar vai ser o primeiro contato da população, entendeu? Se ele não puder ir lá aprender, fazer alguma coisa, já vai entrar em contato, mas já vai ter sanado ali aquela sangria de início. Então, sou totalmente favorável à criação da Guarda Municipal. Tá, vamos entrar agora no tema funcionalismo público, né? Foi um dos itens questionados também para mim na internet sobre o funcionalismo público. O que o Jorge Teodoro pensa do funcionalismo público e o que pode ser, porque você reclama bastante, Jorge, da questão de reposição salarial, da defasado, que o prefeito Jorge Teodoro, caso eleito, pode fazer pelo funcionalismo público. O servidor público é uma das maiores prioridades que eu tenho numa eventual eleição que eu possa vir a ganhar. É um projeto que eu olho com carinho, até porque nessa base, quem entrega a política pública para a população é o servidorismo público. E hoje em Cambé, Silvio, é o que eu digo, Cambé é um celeiro de grandes servidores públicos, grandes mentes pensantes, mas que infelizmente nós não conseguimos segurar por falta de gestão. Nós não conseguimos segurar porque muitas vezes se prefere terceirizar essa responsabilidade do que assumir a responsabilidade de trazer para o município essa responsabilidade. Então, o servidorismo público, o primeiro passo, o que é? Fazer com que o servidor sinta vontade de trabalhar na cidade. E como fazer isso? Com remuneração digna. Ah, mas aí você vai quebrar a prefeitura, porque se você falar o que você está fazendo, o índice vai lá em cima. Silvio, eu fiz uns cálculos aqui, a grosso modo. Só de aluguel,
de forma desnecessária, eu tirei aqui 6 prédios que a prefeitura loca, né? Como, por exemplo, Secretaria de Esporte, por exemplo, gasta por mês R$ 10.000 de aluguel. Tá? No ano, R$ 120.000. Vamos falar de casas alugadas. Nós temos casas para alocar serviços, por exemplo, no Jardim Novo Modernidade, que são pagos mais de R$ 3.000 por mês de aluguel. Nós temos ali o antigo Hospital São Lucas, onde está o RH, a junta ali e tal, R$ 25.000 de aluguel por mês. Não tem necessidade disso. A prefeitura tem condição de ter locais próprios para alocar essas repartições. E dessa forma nós poderíamos fazer o quê? Os servidores públicos hoje têm um salário defasado. Pegar todo esse dinheiro aqui, que é gasto de forma desnecessária, e colocar, fazer um acordo com o servidorismo público, ver as percas salariais que nós temos ao longo dos anos, dividir isso dentro do próprio mandato para não deixar rabo para outro prefeito também. E dessa forma, colocar o salário do servidor público dentro daquilo que merecia estar. E a partir daí, respeitar legislações federais. Nós temos pisos dos ACS, pisos dos professores, tem o piso da enfermagem que está tramitando. Então tudo isso precisa ser respeitado. Então se um dia eu chegar a ser gestor da cidade, os pisos serão respeitados. E nós faremos ali um trabalho, um estudo para colocar o salário do servidor naquilo que se merece estar. Sou defensor também de uma reestruturação do nosso plano de carreira, defensor de uma reestruturação no nosso estatuto, que muitas vezes é muito mais punitivo do que garantidor de direitos, e acima de tudo, não trabalhar com a política do medo, porque o servidor público está na base, ele sabe o que está acontecendo, então ninguém melhor do que ele para chegar no gestor e falar, olha, eu acho que isso está errado. E o administrador ter a humildade de ouvir sem penalizar. Porque às vezes o servidor quer mostrar a verdade e ele acaba sendo penalizado com o processo administrativo. Uma gestão não pode trabalhar o servidorismo público quando ele quer dizer alguma coisa, dizer para ele, se não está feliz, sai daqui e vai trabalhar em outro lugar. Muito pelo contrário, tem que acatar essa sugestão e fazer melhorar. Nós temos, por exemplo, a questão das 30 horas, que foi promessa de candidatos na eleição passada e não foi cumprida. É super possível garantir as 30 horas. As assistentes sociais, por exemplo, Silvio, tem por lei federal o direito de trabalhar 30 horas e não é respeitado na cidade de Cambé. A insalubridade de servidores foram retirados sem nenhum aviso prévio. Os nossos garis, trabalhadores da saúde, tiveram esse direito retirado sem nenhum aviso. E isso quebra o orçamento ali do funcionário que já ganha pouco. Então nós, em contexto geral, melhorar a condição salarial dos nossos servidores, trazendo essas percas, colocando elas na folha de pagamento do servidor, garantindo benefícios para que o servidor possa estudar mais, possa se capacitar mais, sem ter prejuízo na carreira dele, sem ele precisar se exonerar, vai poder fazer seu mestrado, seu doutorado, com o apoio da prefeitura, depois basta usar isso dentro da prefeitura quando voltar. Nós vamos respeitar os servidores e as servidoras públicas e, acima de tudo, sou um grande defensor de concurso público, até porque a nossa aposentadoria está em risco com os altos índices de terceirização que nós temos na nossa cidade. Quero deixar claro aqui, porque gerou um buchicho numa outra entrevista que eu dei, dizendo que eu sou contra os trabalhadores do servidorismo público. Eu não sou contra os trabalhadores da terceirização. Muito pelo contrário, eles estão ganhando o pão deles. Eu sou contra a forma que é utilizada a contratação das terceirizações, que por muitas vezes se caracteriza como cabide de emprego. Tenho o meu respeito pelos trabalhadores e trabalhadoras dos terceirizados, mas muita coisa precisa ser revista. E a você, terceirizado, eu quero dar a oportunidade para prestar um concurso, ter estabilidade e atender o nosso povo com qualidade no trabalho. Jorge, nós vamos entrar agora no tema livre. Então, tema que você vai escolher para falar. Você pode falar sobre um tema específico, resumir todos os temas abordados, algum tema que tenha sido deixado de lado, que você gostaria de falar. Tá? Ainda não essas considerações finais, tá? Realmente é um tema que você pode falar, um tema livre assim. Bom, eu quero falar aqui sobre moradia, Silvio. Moradia é um tema que tira o sono de muitas famílias aqui na nossa cidade.
além de uma a cada 3 pessoas na cidade de Cambé não tem a casa própria. Então nós, sendo do grupo, né, do atual governo federal, participando dessa federação, nós vamos ter condições de apresentar projetos e atrair novas construções de casas populares na cidade de Cambé, que há cerca de 10 anos foi o último empreendimento. Então nós precisamos reativar isso na nossa cidade. Nós precisamos construir no mínimo 2.000 casas populares na nossa cidade para garantir, dar uma estabilizada nesse déficit, né, de moradias que nós temos. E, claro, dar condições também, junto ao governo federal, ao governo do estado, para as pessoas que vivem em déficit habitacional, que são coisas diferentes. O que é o déficit habitacional? Às vezes a pessoa tem uma casa, mas ela mora num barraquinho. Não é uma casa estruturada, como, graças a Deus, nós podemos ter a condição de ter. Então, nós vamos, junto ao governo federal, fazer esse planejamento. Já tive conversa com deputados federais no sentido de garantir novas construções de casas populares na cidade de Cambé e trazer também linhas de crédito para que as pessoas possam conseguir reformar sua casinha e ter a dignidade de uma moradia digna, porque isso realmente me dói no coração. Quando eu comecei a trabalhar na assistência social há 12 anos atrás, pessoas até de idade, Silvio, até me emociona, pessoas chorando porque elas não têm o sonho da casa própria realizado. Então, uma das metas de um possível governo meu será garantir casa, moradia e comida para o nosso povo na cidade de Cambé. Jorge, deixar agora para você as suas considerações finais. Agora, abre o seu coração para o seu futuro eleitor, né? Pode fazer suas considerações. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Silvio, eu agradeço a você que acompanha o trabalho do Portal Cambé. Eu tenho 36 anos, sou um filho de um caminhoneiro, de uma faxineira que trabalha fazendo diária, né? E com muito esforço, com muita luta e com muita gratidão aos meus pais também, consegui me formar em ciências sociais, técnica de administração, tenho uma pós em gestão pública. Então, na teoria, a gente sabe como funciona a política. E na prática também, porque há 12 anos eu sou servidor público aqui do município, dentro da área da assistência social, então a gente convive com as necessidades da população. Aqui, licenciado para atuar no sindicato, sei também das dificuldades que os servidores e servidoras têm, então nós sabemos tanto na teoria como na prática o que fazer para melhorar a cidade de Cambé. E eu venho desde 2016 colocando meu nome à disposição. 2016 fui candidato a vereador, 2020 a prefeito, 22 candidato a deputado federal e agora pré-candidato a prefeito novamente, no sentido de derrubar as muralhas da cidade de Cambé. Nós sabemos que Cambé tem um potencial muito grande e para isso nós precisamos de um grupo novo, de um grupo que não tenha rabo preso com ninguém, de um grupo que possa sentar na cadeira de prefeito e olhar a água limpa, Silvio. Nós temos, por exemplo, 20 secretarias na nossa cidade. Cada secretário ganha cerca de R$ 10.972,29. Isso está no portal da transparência. Nós temos como ideia, nós defendemos reduzir isso pela metade. Reduzindo pela metade esse número de secretarias, Silvio, nós vamos ter uma economia de mais de 1 milhão anual. E com esse 1 milhão, nós conseguimos contratar 10 médicos no salário de R$ 8.468,40, um médico de 20 horas, e atender melhor a nossa população. A nossa defesa é fazer a política para as minorias e fazer com que Cambé crie uma independência, para que o cidadão cambeense tenha orgulho de morar em Cambé, e não numa entrevista que vai dar aí a nível estadual ou a nível nacional, dizer que mora em Londrina. Por muitas vezes as pessoas não falam, eu moro em Londrina, mas moro aqui em Cambé. Então nós temos que trazer esse orgulho do povo cambeense. E o nosso grupo, sem rabo preso com ninguém, pode trazer esse orgulho de volta, fazer uma cidade grande, uma cidade moderna, uma cidade desenvolvida. Por isso, peço a você que acompanhe as nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Tá aí, pessoal, um bate-papo aqui com o Jorge Teodoro, pré-candidato a prefeito pelo PV. Tá? Na próxima semana, o entrevistado será Luiz Carlos Vermelho, o Vermelho da Rádio, aqui no Portal Cambé.